Fala aí, nono ano. Chegou o momento que muitos esperavam, que era o momento de estudar a Segunda Guerra Mundial. Sei, desde pequenininho vocês perguntavam sempre lá para mim, tio, quando é que nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial? Tá aí o momento, chegamos ao momento em que nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial. Fato que sempre leva muita curiosidade e atenção das pessoas. Mas, sempre quando nós temos que falar guerra, né, gente, porque pimenta dos olhos dos outros é refresco, né? Quando a coisa está longe de nós, a situação parece muito legal, muito interessante. Não foi conosco que aconteceu a guerra. Como dizia Chaplin, né? Que a vida, quando vista de longe, é uma comédia. Ou seja, nós não participamos disso, né? Mas, quando vista de perto, é uma tragédia. Então, para aqueles que participaram, certamente foi muito difícil, até porque levou a perca de 70 milhões aproximadamente de pessoas. Então, a gente precisa realmente entender esse assunto de uma forma muito mais profunda do que simplesmente que é um assunto muito legal. Guerras não são legais, né? Guerras sempre trazem muitas consequências ruins para todos. Bom, gente, então vamos falar sobre esse início aí da Segunda Guerra Mundial. Quero compartilhar com vocês o nosso assunto aqui. Vamos lá, galera. Segunda Guerra Mundial é um assunto aí que vocês estão ansiosos para conhecer um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos ao nosso estudo então de hoje, desta semana. Gente, lembrando então, essa semana nós estamos começando a primeira semana do ciclo 2 do terceiro bimestre. E aí tem aquelas orientações de sempre, que além de assistir a videoaula e estarem presentes sempre lá, assistindo essas videoaulas aí, eu quero que vocês leiam as páginas 27 a 34 do livro 2, capítulo 8 agora, tá certo, galera? E depois vão fazer somente as atividades da página 34 do livro, tá certo? Capítulo 8. E participe do fórum. Os nonos anos estão participando bem do fórum, estão gostando de ver. Um ou outro que não está indo, que não está participando, mas grande parte está participando. Vamos continuar assim. Vamos lá, gente, falar sobre Segunda Guerra Mundial, mas esse fato que aconteceu, um fato histórico entre 1939 e 1945, nesse recorte histórico aí, é importante a gente conhecer bastante sobre esse assunto, que é tão comentado, tão documentado historicamente falando, e nós podemos realmente passar para vocês muitas informações importantes. Vamos lá. Que fatores levaram ou influenciaram ao início da Segunda Guerra Mundial? Certamente esses três principais aí estão aí, mas temos um quarto que nós vamos falar daqui a pouquinho. O primeiro deles é o avanço do nacionalismo. Isso acontece devido ao crescimento dos regimes totalitários dentro da Europa. Né? O nazismo e o fascismo, em especial, estão crescendo, estão no seu auge, e a ênfase no nacionalismo também repercute justamente na necessidade de crescimento dessas nações, tanto economicamente como também, né, em expansão física, que nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito disso. A crise econômica de 1929, além de alimentar melhor esses regimes totalitários, porque eles surgiram como uma resposta, talvez, à crise do capitalismo levou ao descrédito das pessoas no capitalismo. Agora surgem outros movimentos que talvez surgiriam como salvadores da pátria. Então, vão acontecer justamente isso, né? E as resoluções do Tratado de Versalhes. Para muitos historiadores, esta foi a principal razão, o principal fator que levou à Segunda Guerra Mundial. Legal, galera? O que foi o Tratado de Versalhes? Só para lembrar vocês, o Tratado de Versalhes foi aquele tratado que foi assinado logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, que, de certa forma, culpou a Alemanha, elegeu a Alemanha como a principal culpada da Primeira Guerra Mundial. E eles resolveram que a Alemanha precisava pagar o pato por causa disso, né? Então, algumas resoluções do Tratado de Versalhes estão aí para vocês. A desmilitarização, né, abolindo aí o serviço militar, a proibição de possuir armamento e assim por diante, tá certo? Pagamento de pesadas indenizações de guerra, o que levou a uma crise crescente dentro da Alemanha, perda de colônias em vários lugares do mundo, em especial na África. Então, o Tratado de Versalhes, a resolução do Tratado de Versalhes, geraram um sentimento de revanchismo e foi uma das principais promessas de Hitler, foi acabar com essas resoluções do Tratado de Versalhes e fazer com que a Alemanha volte a crescer. Tá legal, galera?
E o quarto e último fator, desculpa, veja só o que disse aí a respeito do Tratado de Versalhes, o nosso amigo Winston Churchill, né, um primeiro-ministro presente lá, um agente histórico do momento. Ele disse que esta guerra, a Segunda Guerra Mundial, de fato, é uma continuação da anterior. É um próximo episódio do anterior. Então, alguém que estava presente naquele momento histórico está entendendo que realmente uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial foi, de fato, a, a resolução do Tratado de Versalhes. Uma continuação, então, seria a Segunda Guerra Mundial da outra, ok? Bom, continuando então, gente, outro fator seria a política expansionista. Como eu disse para vocês, quando se tem uma nação grande, ela precisa também, então, de um espaço maior. Esse espaço vital, que foi visto ali pelos alemães como necessidade para que eles pudessem crescer, pudessem se expandir e criar uma grande Alemanha, né? Então, isso foi também um outro fator preponderante para o início da Segunda Guerra Mundial. Que alianças estavam presentes na Segunda Guerra Mundial? O eixo e os aliados. Os países pertencentes ao eixo estão ali em cima, ó, com essas bandeirinhas: Alemanha, Itália e Japão. Alemanha e Itália inicialmente, e posteriormente o Japão vai entrar. Os aliados, entre outros países que também vão se aliar a eles, tá bom? Aliados teriam a Inglaterra e a França, os dois principais, e posteriormente União Soviética e também os Estados Unidos da América, USA, chegando aí para detonar, né? Vem aí eles como os salvadores do mundo para mais uma, né, participação em guerras, tá legal, gente? Então esses seriam as alianças formadas na Segunda Guerra Mundial. Importante vocês saberem, como também os fatores que levaram o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos falar então a respeito do avanço alemão. A Alemanha, logo após Hitler, né, ter assumido o poder de forma democrática, lembra que aconteceu, ele foi eleito e posteriormente, um pouco tempo depois, o Hindenburg acabou morrendo e ele vai assumir os dois cargos. E no poder ele vai colocar em prática as suas ideias. E essas ideias realmente foram positivas naquele momento para a Alemanha, porque ele reconstruiu a Alemanha. Ele acabou com uma boa parte do desemprego dentro da Alemanha, criando postos de trabalho na rede estatal, ajudando muita gente a recuperar os seus empregos, tá bom? Criou frentes de trabalho, organizou definitivamente a economia alemã, voltou a investir na parte industrial, em especial também nas nos armamentos, né? Então agora ele realmente começa a ousar, ele começa a ir contra as resoluções do Tratado de Versalhes e rapidamente, em alguns anos apenas, ele consegue construir um exército de 1,5 milhões de alemães. Rapidamente ele reconstrói esse grande exército para os alemães, tá bom, gente? E ele continua a sua política de Estado lá, proibindo os judeus de ter acesso a cargos públicos, por meio das leis de Nuremberg, que nós já estudamos anteriormente, e ele vai cada vez mais fortalecendo a Alemanha junto com as suas práticas, né? Lógico que nem todo mundo aceitava isso de boa, mas assim ele estava levando a Alemanha. Para dar continuidade à sua política de expansão, ele vai invadir a Renânia em 1936. Este é aqui, olha, uma afronta já ao Tratado de Versalhes. Por quê? Porque a Renânia foi dada para a Inglaterra e para a França como uma indenização pela Primeira Guerra Mundial. Agora, os alemães vão retomar essa região em 1936. Legal? E eles vão continuar. Um ano e meio depois, eles vão invadir a Áustria, a região de Anschluss, que foi invadido segundo a justificativa de que era uma região de fala alemã. A terra natal de Hitler, a Áustria, lembra que ele não era alemão, né? Ele nasceu na Áustria, vai ser invadida e anexada à Alemanha, de todos os países de fala alemã. O pangermanismo, aí foi a justificativa utilizada por eles. Outra região de fala alemã também vai ser anexada, que é a região dos Sudetos, no noroeste da Tchecoslováquia. Vai ser anexada ali no final de 1938. Então, veja só, gente, essa é a política de expansão de Hitler, mas note que ainda não começou a Segunda Guerra Mundial.
Mas por que que ninguém fez nada? Talvez você está falando, poxa vida, esse cara está fazendo tudo isso aí, ninguém faz nada, está todo mundo assistindo a banda passar. Espera aí, o que está acontecendo? Não, vamos ver um pouquinho a respeito disso, né? Olha só, isso é uma coisa que realmente se questiona. Por quê o pacifismo da Liga das Nações? Lembrando a vocês que a Liga das Nações foi criada logo após então, a Primeira Guerra Mundial, nas cinzas da Primeira Guerra Mundial, e cuja principal função era essa liga de países países que venceram a Primeira Guerra Mundial para manutenção da paz mundial, para evitar um novo conflito. Então seria, nos moldes de hoje, seria o precursor do que nós conhecemos por ONU, tá? Então essa Liga das Nações foi criada para isso, para a manutenção da paz mundial. Mas por que eles não fizeram nada? Os alemães estão descumprindo o Tratado de Versalhes. Os alemães estão invadindo regiões. Por que eles fizeram um pouco de vistas grossas aí, essas atitudes de Hitler? Por que será? Lógico que a gente entra no campo da especulação. Uma delas, a especulação, é porque Hitler era visto como peça fundamental, especialmente por Estados Unidos, Inglaterra e França, para conter o comunismo soviético. A ideia seria o seguinte: olha, deixa lá, já que realmente Hitler era anticomunismo, vai chegar um momento em que esses dois vão se quebrar. Deixa que eles vão lutando um contra o outro e, afinal de contas, eles vão acabar se quebrando, né? Os dois vão acabar se quebrando. Então, essa era uma das ideias. Faz sentido? Até parece. Porém, aquela que talvez seja mais conhecida, a razão do porquê não fez nada, é porque realmente a Liga das Nações ainda não possuía força militar para conter Hitler nesse momento. Não tinha condições. Tá? Então, eles não tinham condições e, por isso, talvez não fizeram realmente nada. Certo? Mas, veja bem, para tentar realmente conter um pouco disso, vai ser feita a política de apaziguamento. O que foi esse negócio? Em 1938, setembro de 1938, a Liga das Nações resolve dar uma tentada. Vamos realizar uma reunião para poder realmente resolver essa situação aí da anexação da região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Essa reunião foi chamada de Conferência de Munique. Só que o que aconteceu? Eles resolveram, nessa reunião, aceitar a anexação, desde que Hitler não invadisse outros territórios. Certo? Então, essa foi a condição deles. A condição que Hitler não mais invadisse outros territórios. Então, isso foi chamado na história de política de apaziguamento. Tá bom? Só que, gente, a história vai mostrar que qualquer promessa de Hitler não tinha valor algum. E é o que vai acontecer aqui, né? Essa política de apaziguamento foi para simplesmente dar um tempo, porque realmente, infelizmente, a palavra de Hitler não tinha valor algum nesse momento aqui. E não foi só Hitler, né, e suas tropas que fizeram movimentos expansionistas. A Itália também vai fazer, lá na Etiópia, vai invadir a região da Etiópia em outubro de 1935, justificando que, mesmo sendo um país que venceu a Primeira Guerra Mundial, afinal de contas, eles bandearam para o lado dos vencedores no meio da guerra, eles não receberam nada em troca. Então, eles resolvem invadir essa região, que é a região da Etiópia. A Liga das Nações não apresentou também uma oposição consistente, só que o domínio na região assim nunca foi total por causa das guerrilhas locais que causaram muitos problemas para os etíopes. E os ingleses vão usar essas guerrilhas para realmente manter os italianos longe, não conseguindo tomar totalmente a região. Mussolini também, depois que assinou o tratado juntamente de apoio a Hitler, vai invadir a Albânia e tentou, sem sucesso, também a invasão da Grécia. O Japão também vai fazer isso. O Japão, olha só nesse mapa, já começou a sua política expansionista no século anterior, no século XIX. E ele vai continuar essa política expansionista. Na Segunda Guerra Sino-Japonesa, chamada ali de 1937 a 45, é que vem ainda mais essa expansão, né? Mas a expansão imperialista já tinha começado em 1931, quando o Japão ocupou uma região da China, a parte norte da China, chamada Manchúria, e depois vai ocupar praticamente quase toda essa região aí, totalmente em 1937. Essa é uma das fotos mais marcantes, que é a foto do bombardeio de Xangai, onde essa criança está ali
partes queimadas, né, depois do bombardeio muito forte dos japoneses na região, na cidade de Xangai, na China. Bom, em 1939, resolve ser feito o Pacto de Não Agressão. Hitler, ele, como já se devia de esperar, não cumpriu a sua palavra no política de apaziguamento, e em março de 1939 ele vai conquistar toda a Tchecoslováquia. Bom, então aí o que vai acontecer? Os líderes da Inglaterra e da França agora vão começar a se coçar, falar, olha, peraí, vamos lá. Deram um ultimato para eles. Se vocês invadirem a Polônia, porque esse era o próximo passo que Hitler queria, voltar à região e tomar, especialmente um porto que havia perdido durante a Primeira Guerra Mundial, que era o porto de Danzig, né? Eles então queriam tomar esse porto novamente. Os ingleses e franceses falaram: se vocês invadirem a Polônia, aí nós vamos decretar guerra. Nós vamos realmente partir para a guerra. Bom, o Hitler, então, resolve armar a coisa. Ele vai lá, em agosto de 1939, e assina um pacto de não agressão com o Stalin, assinado aí entre a Alemanha e a União Soviética. Os ministros da Alemanha, né, Ribbentrop, e também da Rússia, da União Soviética, o Molotov, vão assinar esse tratado, esse pacto de não agressão, que como ficou conhecido, ou o pacto de Ribbentrop-Molotov, alguns chamam isso, né, justamente porque foram esses ministros que assinaram, ou entre a Alemanha e a União Soviética, de que eles não agrediriam, não atacariam nenhum outro lado. Dizendo disso, fazendo isso, o Hitler pensa o seguinte: olha, eu não vou me preocupar com a parte oriental, então eu vou me preocupar com a parte ocidental. E aí, em 1º de setembro, ele resolve, então, invadir a Polônia, dando início, de fato, à Segunda Guerra Mundial. Esse foi o fato que deu início à Segunda Guerra Mundial. E agora sim, a guerra começa. Porém, esse é assunto para a semana que vem, galera. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa aí, por favor, entre em contato comigo. Grande abraço e boa semana de estudos para vocês.